quero falar-vos hoje sobre um romance que li há pouco tempo e que me impressionou. E é por causa disso que vou transmitir um pouco daquele efeito que a leitura teve em mim. O livro já está anunciado antes, portanto é o gesto que fazemos para proteger a cabeça, da escritora Ana Margarida de Carvalho, e quero ver, obviamente, se também consigo contagiar-vos com o gosto, com o prazer que foi ler este romance. Em jeito de preâmbulo, cumpre-me dizer que esta autora já foi premiada em várias facetas da sua vida profissional. De facto, tanto no campo do jornalismo, que foi a sua anterior carreira, como neste mais recente, neste campo da criação literária, a Ana Margarida de Carvalho já teve os seus romances reconhecidos e aclamados pela crítica e também pelas entidades que são responsáveis por conceder alguns prémios literários. E neste caso ela recebeu, dos dois romances anteriores, o Grande Prémio de Romance e Novela, que, como todos sabemos, é concedido pela Associação Portuguesa de Escritores. Portanto, não sei se há muitas pessoas que duvidem da qualidade do trabalho da Ana Margarida de Carvalho, mas, e esta é uma opinião muito pessoal, penso que ficaremos todos rendidos daqui a uns tempos, quando, por certo, ela receber o terceiro prémio por este belo romance. Pronto. Deixem-me afirmar, de uma forma um bocadinho irónica, ou se quiserem um pouco mais brincalhona, que se eu pudesse não andava nisto. E digo isto porque esta é uma das expressões que é muito cara a um dos personagens principais deste romance, o personagem que se chama Simão, e incluo o meu nestes tempos de pandemia e de grande dificuldade em conjugar tudo. Portanto, eu, Daniel, também, se pudesse, não andava nisto, dado que temos tantos afazeres e tantas coisas para cumprir nestes tempos, que, obviamente, temos alguma dificuldade na leitura. Obviamente que, passada esta brincadeira, posso dizer que este vídeo de apresentação parece também ter sido realizado em Nada é Piori. Portanto, a aldeia que é o centro deste romance, ou de onde, poderemos dizer, daria jeito o vento tumultuoso para afastar esta pandemia bem para longe. Pois bem, confesso que mais do que o título, o gesto que fazemos para proteger a cabeça, foi outro texto inicial que me aproximou imediatamente deste romance que tenho nas mãos e que vos convido a ler. E esse texto inicial é uma dedicatória. É uma dedicatória que a Ana Margarida de Carvalho faz à querida e sábia avó alentejana, que, pensei eu e penso ainda, é uma daquelas mulheres que pode não ter sido escolarizada, pode ter passado tempos difíceis, naqueles tempos de outras pandemias que eram provocadas por homens da política, mas que fazia com que, dentro talvez da falta de estudos, tivessem uma experiência e que provocava em si grandes inquietações no pensamento e do pensamento. Ou como lhe chama Ana Margarida de Carvalho, as improbabilidades da existência. Pois bem, para além dessas improbabilidades que formaram, acredito, o espírito interrogador e existencial de que o romance reveste, também notamos neste romance a existência da fantasia, do fantástico, que, eu digo isto muitas vezes, são um elemento fulcral da aprendizagem nas aldeias. E por isso são elementos que tenho disso ideia, que fizeram com que a própria Ana Margarida de Carvalho tenha nascido com esta tendência para a fantasia. Pois bem, o romance que aqui tenho e que vos vou tentar mostrar a capa.
Portanto, está por aqui, com alguma dificuldade. Mas bem, o gesto que fazemos para proteger a cabeça. Se fosse fazer uma análise mais académica, eu podia começar por afirmar que a estrutura externa do romance tem 6 capítulos. Numa análise à sua estrutura interna, podemos encontrar então, e passo o pleonasmo, um encontro de personagens, um cruzamento de múltiplas histórias, e essas histórias vão sendo expostas recorrendo a analepses, de forma a mostrar muitas das ligações entre as personagens que se cruzam ou que já se cruzaram, e para fomentar o diálogo entre os vários narradores e os leitores esperados, que muitas vezes são também as personagens do romance. Portanto, aqui há a personagem leitor, que é muito, muito curiosa, e que essas próprias personagens vão interpelando o narrador-escritor, como depois poderão ver na página 229, em que neste caso o narrador diz para o nosso amigo Constantino, de uma forma assim muito, muito curiosa: lamento muito, Constantino, se calhar por teres um nome demasiado literário ou imperial. Te caísse bem viveres ao som do lamento das planuras. Ou então ires tu, qual Diógenes, de lanterna acesa em pleno dia, à procura do homem limpo, substancial e inteiro. E por que não? Acaso pensas que não tenho dignidade para isso? Está o personagem a perguntar-lhe. Não pode um homem que fez da opressão o seu ofício e parasitou o sistema voltar-se agora contra esse sistema, juntando-se a tantos outros, fazendo da força a unidade, buscando um pouquinho mais de justiça e dignidade na vida? Talvez possa suceder. Refere a escritora, a narradora. Talvez possa suceder. Acontece que este não é esse tipo de romance. E tu não és esse género de personagem. Portanto, este diálogo entre personagem e narrador é muito interessante e vai, de certa forma, criando uma dinâmica interna do romance que faz com que o leitor também seja atraído para esta relação entre leitor, entre narrador, entre personagem e entre leitor. Portanto, cria-se aqui um triângulo não amoroso, mas literário muito, muito interessante. Portanto, este aspecto, esta discussão que existe entre personagem e com o escritor-narrador, existe desde o início do romance e a mim fizeram-me lembrar imediatamente as aventuras de João Sem Medo e, obviamente, José Gomes Ferreira. Especialmente naquele capítulo em que o próprio personagem, o nosso amigo João Sem Medo, confrontado com a inevitabilidade de ser trucidado por um gigante, decide então pedir ajuda ao escritor para que lá com a sua pena, com a sua caneta, com um instrumento de escrita, possa alterar a história para que possa surgir uma porta por onde ele possa vir a fugir. Pronto. Eu não quero, no entanto, fazer esta leitura muito técnica do romance, porque poderia cansar-vos e, de certa forma, é preciso ler para depois apreciarmos todas as camadas de que se reveste este romance. E que, afirmo desde logo, fizeram com que a nossa autora tivesse um trabalho imenso. E, obviamente, que isto é uma opinião pessoal, ou pelo menos é um atirar às cegas que pode levar-me a estar enganado. Ora bem, este romance tem uma localização espacial. Portanto, fala-nos do interior de um país em forma de caixão, com áreas referidas como o Algarve e o Alentejo, onde a vida é feita de desgraça e quase só desgraça.
Portanto, penso que não é muito difícil descobrir onde se localizará tal paraíso. Portanto, vamos para o Alentejo, vamos para a interioridade, vamos para a faixa, se calhar próxima da fronteira, que é, obviamente, um espaço onde continuam a viver os fortes, porque mais ninguém quer lá viver, obviamente. Ora bem, o espaço mais visado, Nade Piori, é então, como já tive a oportunidade de dizer, uma pequena aldeia atormentada por ventos e mais ventos e ainda mais ventos, se quiserem. Portanto, e nota-se aqui que existe uma corruptela da expressão nada pior. Nada pior é o nome da aldeia, portanto, parece que atrai para si todos os males. O que, e volto a referir isto, o que não é necessariamente verdade, pois tanto vento e tanta existência de vento afasta pelo menos as doenças e traz algum proveito às mulheres que usam esse afastamento das doenças para poderem lucrar. Mas já lá vamos. Portanto, esta aldeia reúne as típicas mulheres da aldeia, sempre muito preocupadas com a vida de todos os outros habitantes. Não é necessariamente uma questão de preocupação com o bem-estar. Portanto, é a curiosidade que todos já conhecemos das aldeias do interior. Portanto, elas estão sempre muito preocupadas com a vida de todos os outros e fazem também tudo para conseguir eliminar os habitantes indesejados. Portanto, como acontece a um estrangeiro que traz um falcão que depois é criado com Simão e que ali foi ter fugido da Guerra Civil de Espanha. Portanto, já é uma ajuda para nós situarmos temporalmente o romance. Portanto, desemboca ali fugido da Guerra Civil de Espanha e é depois feito desaparecer pelas mulheres da aldeia, tal como já o tinham feito, aliás, com a própria mãe de Simão. Ora bem, ali perto, não muito longe de Nade Piori, existe um rio e existe também o Quilombo. Portanto, um local onde se refugiam contrabandistas, assassinos e alguns fugitivos do regime, o que também já é uma ligação para os nossos tempos de ditadura. Portanto, temos lá alguns comunistas, como sabemos, na altura eram alvo preferencial da ditadura. Portanto, e esta mistura explosiva, faz com que a nossa aldeia e o nosso espaço seja depois, ou melhor, tenha que ter depois um testa de ferro que trará ordem àquele espaço, que não é nem mais nem menos do que alguém chamado tenente. Portanto, temos o tenente, que é o senhor daquele covil de desordeiros e de fugidos ao regime, e esse espaço de algum afastamento e, digamos assim, de alguma ordem interna permitida pelas próprias autoridades, permite a esse senhor, desse covil, o tal tenente, uma posição de algum conforto e de segurança perante as autoridades do país. E digo isto porquê? Porque o próprio sistema do quilombo está organizado para que, se o próprio regime quiser ir buscar uma pessoa non grata, como podemos dizer, negocia com o tenente e ele vende. Portanto, há ali uma troca curiosa de aspectos que nós vemos ainda hoje acontecer em muitos locais e que nos mostra, obviamente, estas relações, vamos chamar, preocupantes entre o crime e o poder. Portanto, são umas questões muito interessantes. Ora bem, aliás, sobre este comunista que recai um dos episódios mais belos de todo este romance. Portanto, de um momento para o outro, há um comunista que vai ser requisitado pelo próprio governo. E então é contactado o tenente que faz com que este comunista seja entregue do lado de lá do rio. Só que este
comunista tem mulher e tem uma filha, uma pequena filha com alguns meses. E então existe uma grande gritaria, uma grande preocupação. Ninguém quer entregar o comunista porque depois o próprio, a própria família, a mulher está em grande perdição. Portanto, chora, a criança é pequena, ele vai ter que levar aquela criança porque a mulher acaba por se suicidar, portanto, e ficamos presos àquele momento trágico. E então o tenente leva a criança nas mãos, leva a criança nos braços e de um momento para o outro, já quase do lado, já do lado de lá do rio, este comunista está perante um dilema. Portanto, o que faço à minha filha? Ou a afogo, portanto, ou a mato, ou então a devolvo para o quilombo. O problema é que já está a uma distância considerável. E então, perante esta grande preocupação, o comunista decide então atirar a filha. Portanto, imaginem 15 metros e ele vai ter que atirar a filha para os braços de alguém que a segura ou então para a morte, para a água onde ela vai cair. E há um contar desta história muito doloroso, muito trágico e que faz com que todos fiquemos suspensos naquela visibilidade. Portanto, eu vou-vos ler só um pouco do final, que vocês podem ver. Podem ver depois, podem ler depois este episódio. Portanto, no final, nós temos esta descrição. Depois de toda aquela tensão de preocupação em que nós estamos presos à leitura, nós temos esta descrição. E assim lançou a filha, a respiração de todo o quilombo em suspenso. Até a tenenta, sempre tão aliada das tragédias alheias, piscou os olhos para ver na escuridão. E a largura do rio pareceu um comprimento. E nunca um corpo voou pelo ar com tamanha tardança, como se o tempo parado e os segundos valessem minutos, os minutos horas. Os sapos, com o silêncio, coacharam mais alto. A noite abriu espaço para uma chinfrineira anfíbia. Acasalaram abundantemente, trocaram fluidos viscosos, os animais do lodo, pouco se importando com o drama que se desenrolava acima deles. Tal como os humanos se desinteressavam sempre do que estava debaixo dos seus calcanhares. Por isso esborracham e rebentam, para tornar o rente ainda mais raso. Olhos que não veem, muitos tapavam-nos ou deixavam apenas uma fresta entre os dedos, como que a espreitar lá de longe, e não fizessem também eles partes integrantes da cena, com uma visibilidade intermitente, sujeita à complacência de uma nuvem negra que se desviava do luar. Uns juraram que a menina vinha de cabeça para baixo, outros que girou e deu várias voltas sobre si. Um urro acabou com aquela letargia. O capanga do tenente agarrou a menina nos braços. E a chuva caiu como uma cortina. Fim de cena. Retomou o seu curso vertical, que interrompera, quem sabe, também para atentar melhor na situação. O receptor nem olhou para a bebê. Passou-a para as mulheres, que entravam também elas na água. Agora era apanhar uma bebedeira de 3 dias para esquecer a tensão e o frio. Portanto, podemos notar que no meio de toda a tragédia há este cómico, que é chegamos ao final e a grande preocupação do herói, portanto, e vivemos em tempos de heroísmo, o grande herói que salva a vida àquela criança, não pensa sequer na criança, nem olha para ela, quer ir apanhar uma bebedeira, porque estava tenso. Portanto, e são estes pequenos pormenores que fazem com que este romance seja também digamos que seja também uma pedra preciosa à espera de ser lida. Portanto, mais podia adiantar então acerca do encontro entre Simão e Constantino, o irmão gêmeo de Camilo, ou então de Maria Albininha, portanto, esta menina que voou sobre as águas em tenra idade. Ou então falar de Bia, a fornecedora de cabelos, portanto, a miúda que estava no quilombo apenas para que lhe fossem cortados os cabelos para as perucas da tenenta, ou de Séfora, ou da própria tenenta, ou de Maria Albertina,
ou de Moura, ou de Sandoval, que pressentia a desgraça na morte da cegonha, e eu que andei a perguntar se ninguém matava a cegonha, não era? Ou então de Maria Alzira, ou de Maria Angelina, portanto, a Maria Angelina, que é o falcão criado por um estrangeiro. Ou então sobre Isidro, a maldade onde menos se espera, ou de tantas e tantas personagens que vão crescendo ao longo dos 6 capítulos, um pouco de cada vez. No entanto, prefiro, e para não vos cansar ainda mais, trazer o aspecto que mais me marcou no romance e que pode sintetizar em poucas palavras. Pode sintetizar em poucas palavras, obviamente, o romance. Portanto, a face rude e dura da existência. Esta é uma marca deste romance e penso que todos os que vivem no interior sabem que é também uma das facetas mais difíceis, muitas vezes, de aturar, digamos, neste nosso interior. Portanto, Simão, desde o início do romance, assume que se pudesse não andava nisto. Assume-o depois de ter sido educado, e eu aqui coloco aspas, pelos textos que o próprio estrangeiro trouxe. Portanto, o estrangeiro serviu para educar Simão. Quero com isto dizer que o Simão faz perguntas. Isso é algo muito marcante. Faz perguntas. E faz perguntas porque se inquieta com a existência que o rodeia e com o seu próprio destino. E tenta sempre procurar outro destino. Obviamente que quem viveu, ou vive, ou quer vir viver para uma aldeia, desde que ela esteja meio viva, encontrará esta força do hábito de se agachar perante a opressão, protegendo a cabeça, como nos recomenda o título. Ou então vai encontrar também a tentativa de submeter pelo medo. Portanto, quem tem algum poder na aldeia, os tais que traficam as influências, faz com que os outros tenham medo, ou pelo menos tenta. E isso é óbvio nas nossas aldeias, tanto na minha como na vossa, com certeza. E essa é realmente a desgraça principal. Portanto, obrigar os que lá vivem a viver subjugados pelo desconhecimento e pelas promessas de um dia serem resgatados. Portanto, é esse um dos tópicos principais deste romance. Ora bem, fugi então para os temas que o romance contém. De facto, situando-nos nós no romance num tempo que poderá ir desde a segunda metade dos anos 30, lembrem-se daquela alusão à Guerra Civil de Espanha, até o início dos anos 40, percebemos que a sociedade que ali está exposta é a mesma que sobreviveu. Nem o diabo, como Simão era canhoto, sabe como muito sobreviveram. Portanto, ali esta sociedade é a mesma que sobreviveu à fome e à exploração. Pressentimos também essa mesma sociedade nos tempos de hoje. E então, salvo-vos do vírus, mas não vos salvo da fome. Poderá ser a próxima frase a marcar a história. Portanto, pressentimos que essa mesma sociedade dos tempos de hoje vive também rodeada de corrupção, de exploração e de ruindade. Pois bem, concluindo, desde o início da leitura, que me foram muito agradáveis as reminiscências de outros escritores que o romance me foi trazendo. Este romance fez-me lembrar a escrita muito inventiva, mas muito capaz de Rubaná, a aproximação a um jogo experimental, tanto de Rubaná como de tantos outros que existiram, ecos de Shakespeare, muito curiosos, vozes que parecem sair lá do meio daquela aldeia, mas também de Miguel Torga, de Mário Sá Carneiro, e tantos outros. Portanto, estas são algumas das vozes que atormentam a existência humana e que fazem com que mesmo de um espaço como nada piori, haja uma porta por onde podemos sair em direção a um comboio que nos leva a outros espaços mais amenos. E talvez seja também esta a dica que fica desta leitura para todos aqueles que gostam de ler, para todos aqueles que gostam de escrever,
que é os escritores servem para nos desassossegar, servem para questionar a existência e dessa forma fazer com que nós estejamos sempre conscientes de que a vida faz perguntas. Por tudo isto, aconselho-vos a leitura deste romance e agradeço à Ana Margarida de Carvalho por tê-lo partilhado connosco e por ter partilhado esta experiência de leitura comigo aqui há uns tempos. Muito obrigado a todos por terem ousado e terem aguentado esta conversa e vemo-nos no outro dia. Obrigado.